Fala, meu povo, boa noite, tudo bem, tudo bem? Bora então começar mais uma live aqui no Instagram, hoje cumprindo minha promessa de contar um pouquinho da minha experiência pessoal e o que foi que eu tirei como aprendizado para chegar onde eu cheguei, né? Foi uma promessa que eu tinha feito na live da semana passada e aqui a gente vai então retomar esse assunto, né? Já temos aí uma semana, né? Exatamente uma semana do início do nosso desafio e toda segunda-feira e quinta-feira eu tô vindo aqui para compartilhar algumas experiências, compartilhar também conhecimento, algumas técnicas para você que está pretendendo ter uma melhor qualidade de vida, uma maior produtividade e, é claro, atingir aqueles objetivos que você deseja na sua vida, né? Na nossa última live, como eu falei antes, né, eu tinha prometido, então, contar para vocês um pouquinho da minha história pessoal, contar um pouquinho sobre a minha trajetória. E eu vou fazer isso tirando daqui alguns aprendizados que eu tenho certeza que serão úteis para você. E logo de início, como hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa minha jornada, sobre o que foi que eu fiz para conquistar tudo que eu conquistei, os principais aprendizados, eu quero convidar você a também encaminhar suas perguntas. Então, dá uma conferida, aqui embaixo você vai encontrar um lugar, né, uma interrogação, você pode clicar e encaminhar a sua pergunta que eu respondo aqui para você, tá? E aí a gente pode interagir, eu posso responder a sua pergunta tranquilamente na nossa live de hoje, beleza? Então vamos lá, vou contar um pouquinho sobre a minha história. Antes da gente começar, eu quero primeiro falar um pouquinho de mim, né? Muita gente que, enfim, me conhece vê muito o meu currículo. Afinal, o meu currículo ele é muito extenso, mas poucas pessoas conhecem a minha história. Aquela famosa metáfora do iceberg, né? As pessoas veem o sucesso, mas poucas pessoas veem o preço que foi pago para você chegar até lá. Bem, e de fato isso acontece porque quando você consegue construir uma jornada legal, aquilo que fica, né, aquilo que é mostrado para as pessoas é exatamente as suas conquistas. Ninguém vai ficar pegando o Instagram para mostrar desgraça, né? Ninguém pega o Instagram para mostrar a parte ruim da vida. Claro que não, é claro, você pode mostrar uma coisa ou outra, mas ninguém fica mostrando coisa ruim. A gente mostra coisa boa, a gente comenta coisa boa, a gente tenta viver, claro, positividade. E, por isso mesmo, poucas pessoas conhecem, né, o preço que foi pago, a história que antecede aquela vitória. Bem, hoje eu tenho assim muita gratidão no meu coração pela minha jornada. Sou muito feliz, sou muito honrado, né, pela minha história. Olha, um grande abraço aí, professor Fernando presente. Grande abraço, meu amigo. Né, a Mônica aí, boa noite. Boa noite, Gabriele também. Né, todo mundo que está participando aí na nossa live hoje. Então, hoje eu sou muito grato pela minha jornada e por tudo que eu conquistei, porque de fato foi uma conquista progressiva, foi uma evolução. E hoje eu tenho tudo que eu planejei há 10 anos atrás. Né? Há mais ou menos com uns 20 anos, 21 anos, eu peguei um papelzinho e eu estipulei todas as metas que eu queria conquistar dentro dos próximos 10 anos. E eu consegui conquistar isso, né? Em 10 anos eu atingi esse papel. Ele tem lá as anotações, né, do que eu queria. E basicamente era ser procurador do Estado, era um grande sonho, passar num concurso que eu fosse apaixonado, um concurso que realmente eu acreditasse. E eu fui aprovado, né, aos 25 anos. Tinha como meta também fazer e concluir um mestrado e entrar num doutorado. Eu consegui isso também, tá? Foi um motivo de muito orgulho. Estou concluindo meu doutorado esse ano, graças a Deus. Tive como meta também lá no papelzinho, né, mais um aspecto que eu coloquei, que foi ser palestrante professor. Era um grande sonho, queria realmente fazer isso. E eu queria ser autor de livro. Então eram alguns sonhos. Hoje eu tenho 10 livros publicados, mais de 25 artigos científicos publicados. Era um grande sonho meu, né, conquistar todos esses objetivos. Bem, dos 20 para o 30 tudo virou e eu já fiz um novo, né, um novo papelzinho de metas, de novos objetivos. Estipulei lá novas coisas que eu quero conquistar nos próximos 10 anos. Mas a minha maior alegria foi ver que tudo aquilo que eu coloquei no papel, eu conquistei. E sabe, a vida meio que é sobre isso. Hoje eu estava lendo, estudando bastante. E vou compartilhar um pouquinho aqui da minha história para você entender como é que funciona a minha mente, como é que funciona essa minha produtividade. Mas algo que sempre me chamou a atenção diz respeito à capacidade das pessoas de visualizar o futuro
e trilhar aquilo que é necessário para chegar nesse futuro. Poucas pessoas conseguem isso de fato, né? Se você pudesse parar agora, vai comigo, faz esse exercício mental, faz isso aí comigo. Se você pudesse parar agora e regredir 10 anos da tua vida, ou seja, se olha, há 10 anos, tudo aquilo que você sonhava há 10 anos, você vive hoje? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você pode responder se você se sentir à vontade. A pergunta é bem simples. Tudo aquilo que você sonhou há 10 anos, hoje, você vive isso? Caramba, isso diz respeito muito à sua capacidade de realização. Beleza, Marcílio, 10 anos não. Então, deixa eu reformular a pergunta. Hoje, você vive aquilo que você sonhava há 5 anos atrás? Marcílio, eu vivo parte, eu vivo tudo, eu não vivo nada. Essa é uma avaliação que você vai fazer. Aquilo que você sonhava antes, será que você vive hoje? Porque essa pergunta você precisa se fazer hoje. Você precisa fazer. É uma pergunta que tem a ver com a sua vida. Tem a ver com o seu maior patrimônio, que é esse tempo que você tem aqui disponível. E tem a ver com a sua capacidade de realização. Se você consegue realizar aquilo que você se propõe a fazer ou não. E a maior parte das pessoas, deixa eu te falar aqui com segurança, vai responder, se não de forma escrita, pelo menos aí na mente, que não vive. A maior parte das pessoas não vive a vida que gostaria. A maior parte das pessoas vive a vida que os outros gostariam que ela vivesse. A maior parte das pessoas vive uma vida que foi levado a viver, foi deixado viver. A verdade é que a maior parte das pessoas se deixa levar ao invés de tomar o controle da jornada. Isso acontece muito. Acontece muito, muito, muito. E é exatamente por perder o controle dessa tua jornada que você fica desestimulado, que você fica sem vontade de fazer as coisas, que a sua capacidade de realização declina e você começa a se perder. Você muitas vezes vai acabar tentando se anestesiar, você vai acabar tentando fazer uma coisa que não tem nada a ver com seus princípios e valores, você vai se corromper e assim por diante. Mas, se você parar um pouquinho para pensar, talvez você consiga retomar aqueles sonhos que você teve lá atrás. E por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das minhas grandes qualidades, e eu tenho muito orgulho dessa minha qualidade, é a minha capacidade de realização. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com vontade, com determinação e com aquilo que é compatível com os meus princípios e valores. Foi isso que aconteceu. Tudo que eu coloquei no papelzinho, eu lutei, eu fiz por onde. Eu não estou dizendo com isso que é claro que você vai conseguir coisas na sua vida sem ter que pagar o preço. Eu sempre digo aqui nas lives que para toda vitória honesta existe um preço pago. Ninguém consegue vencer, ninguém consegue ser bem-sucedido sem pagar o preço para isso. Todos nós, para alcançarmos alguma coisa, nós precisamos pagar um preço. Então, você vai pagar o preço sim, você vai ter que se esforçar sim. Se você quer conseguir algo, talvez tenha que acordar cedo, talvez tenha que fazer exercício, talvez tenha que focar. O preço ele vai ter que ser pago para ter uma vitória honesta, né? Isso é fato. E eu paguei esse preço. A questão é, será que você tem clareza suficiente do que é o seu sonho e de qual preço você vai ter que pagar para alcançar ele? E a maior parte das pessoas não tem essa noção. As pessoas ou não querem pagar o preço, e meu Deus, eu tô cansado de conhecer gente assim. Eu dou oportunidade de todo tipo pra gente, assim, de todo tipo mesmo. Eu tento sempre ajudar os outros. Eu vejo que as pessoas muitas vezes querem o título, querem aparecer, querem se mostrar, mas não querem pagar o preço. Acontece muito isso. Ou essas pessoas elas não querem pagar o preço, ou elas não têm clareza daquilo que elas querem para a vida dela. Também acontece muito. Eu vejo muito isso, conversando com as pessoas. Ah, eu quero concurso, mas não sabe qual é o concurso. Ah, eu quero mestrado, mas não sabe para que é o mestrado. Ah, eu quero publicar um livro, mas não sabe o para quê. Né? E essa ausência ou de clareza ou de vontade de pagar o preço acaba fazendo a jornada ser falha. Então eu vou contar um pouquinho aqui da minha jornada para você e mostrar como foi que eu paguei esse preço e como foi que eu tive essa visualização da minha vida. Bem, uma das coisas... Deixa eu colocar aqui... Voltou. Só para eu colocar aqui o Wi-Fi, porque às vezes a internet começa a oscilar, mas melhorou agora. Vamos lá. Uma das coisas que sempre que as pessoas me conhecem perguntam é: Marcílio, cara, como é que você faz para conquistar tudo isso que você conquistou? Como é que você faz para ser produtivo e tal? Né? E na última live, inclusive, uma pessoa falou assim: cara, você é um gênio, né? E eu sempre gosto, eu tenho orgulho de falar isso, que a minha jornada, na minha infância e na minha adolescência, na verdade, não foi bem assim.
Eu fui uma pessoa criada na zona suburbana aqui da Grande Recife, né? Tem Recife, tem as cidades que são aqui da zona suburbana, como Jaboatão dos Guararapes, Olinda. Eu fui criado em Jaboatão dos Guararapes, mais especificamente na cidade de Candeias. Então, por isso que vocês, no bairro, na verdade, de Candeias, né, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então, por isso que vocês veem muitos stories meus, né, postando na praia de Candeias, porque foi lá onde eu fui criado, então eu tenho um vínculo emotivo muito forte com Candeias. Eu fui criado lá naquela zona suburbana, fui criado em um prédio lá pra dentro de Candeias, num lugar sem asfalto, próximo a uma favela, um lugar que na época era realmente muito pobre. E sem problema nenhum. Mas fui criado naquele lugar. E eu tenho consciência absoluta que naquela época todas as coisas não eram favoráveis muito, né, para que eu fosse uma pessoa estudiosa, focada e tudo mais. O meu ambiente não me ajudava. Então naquela época em que, infância, adolescência mais ou menos, eu morei nessa zona suburbana e de fato isso acabava me influenciando. E eu, durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu de fato não fui uma pessoa estudiosa, diferentemente do que muita gente acha. A minha infância foi nessa zona, influenciada por várias pessoas ali, onde eu não gostava de estudar, eu realmente ia para recuperação em diversas matérias. Eu me lembro que no meu terceiro ano do colégio, eu fui para recuperação em todas as disciplinas, salvo educação física. Foi a única que eu consegui passar, para você ter noção. Então eu fui para recuperação em tudo e depois consegui passar, né, na recuperação. Então eu não gostava de estudar. E eu era muito influenciado realmente por esse meu meio. Mas o tempo passou e hoje, inclusive, eu vejo tantas pessoas, tantos amigos daquela época, né, que seguiram destinos diferentes e o meu destino ele foi muito brilhante. Ele foi um destino muito bom, eu construí todo o currículo, foram várias conquistas, mas é interessante que teve que acontecer algo na minha vida para que eu tivesse uma virada de chave, né? Bem, eu sempre digo que um ser humano ele pode aprender, ele pode, né, se desenvolver através de duas maneiras. Ele pode aprender por repetição, então você repete algo, repete, você vai ficar bom naquilo. Ou você pode aprender também por forte impacto emocional. Quando você vivencia uma experiência, você aprende com aquela experiência, né? Então um forte impacto emocional pode ser alguma coisa que aconteça na sua família, pode ser uma coisa que aconteça, sei lá, com você, com algum parente. Um forte impacto emocional faz você também aprender com a vida. E eu, em um determinado momento da minha vida ali na adolescência, eu estava realmente muito perdido em termos de estudo, em termos de saber o que eu queria, em termos de fazer uma trajetória legal. Eu estava literalmente perdido, eu queria saber de tocar muito, eu gostava, era o meu hobby, mas não era uma coisa que eu iria levar para minha vida. Eu gostava de andar de skate, andei 4 anos de skate profissional, e eu nunca pegava num livro para ler, né? Eu nunca lia. Literalmente, eu acho que até os meus 18 anos, 20 anos, eu no máximo li o gibi da Turma da Mônica. Então eu não era uma pessoa que gostava de estudar. Mas por volta ali dos meus 20 anos, eu sofri um forte impacto emocional, uma vivência pessoal, tá? Dentro da minha família, dentro da minha vida. E aquilo me forçou a abrir os olhos, para dentro de mim, para aquilo que eu queria para minha vida. Em um determinado momento, eu fui chamado a, poxa, preciso fazer algo da minha vida, porque se eu continuar assim, não vai dar certo. Em virtude desse forte impacto emocional. Então, eu diria com segurança que a minha virada de chave veio de uma vivência dentro da minha família, em que eu tive esse forte impacto emocional e eu precisava tomar uma atitude na minha vida, por volta dos 20 anos, mais ou menos. E, então, veio aquilo, né? Foi uma coisa muito difícil para mim na época. Não vou compartilhar aqui coisa realmente pessoal. Mas veio aquele impacto emocional, bateu em mim e eu precisei dar uma virada de chave. Foi quando tudo aconteceu. Eu me lembro que quando esse fato aconteceu na minha vida, quando eu tinha 20 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, parei no meu quarto, respirei fundo, peguei um papel, peguei uma caneta e disse: meu destino, ele não pode ser mais o mesmo. Eu não posso continuar fazendo isso que eu venho fazendo da minha vida e perder o rumo. Eu não posso continuar aqui
e deixar minha família sem um apoio, né? E continuar sem ter um objetivo de vida, sem me dedicar a absolutamente nada, sem ter um propósito. Eu não posso passar nessa terra a passeio. Não é possível que eu vim aqui para não fazer nada. E ao mesmo tempo em que eu tive essa clareza, eu também tinha várias limitações na minha mente. Eu pensava, poxa, como é que eu vou fazer para compensar todo esse tempo? 20 anos sem estudar, né? 20 anos sem me dedicar a nada, não tinha feito uma língua estrangeira, não tinha estudado praticamente nada, não tinha uma boa base de português, escrevia todo errado, não sabia fazer uma redação direito. Como é que eu ia fazer para compensar os meus 20 anos de vida perdidos, sem estudar, sem me dedicar, sem conseguir fazer absolutamente nada? E mais, me comparando com as outras pessoas que eram infinitamente melhores do que eu à época. Enfim, como o impacto emocional foi muito forte, eu disse o seguinte, né? Eu vou colocar aqui as minhas metas independentemente, foi isso que eu pensei, independentemente se eu tenho ou não capacidade. E depois eu vou avaliando e no meio da jornada eu mudo se eu achar que eu não sou capaz de realizar isso. Então eu peguei o papel com 20 anos e escrevi lá, né? Eu quero passar num concurso público muito bom, ganhando pelo menos 20 mil reais, de preferência na advocacia. Número 2, eu quero ser professor palestrante. Número 3, eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Número 4, eu quero publicar livro e artigo científico, é um objetivo meu. Fiz a listinha, coloquei num lugar específico meu para todo dia eu olhar e lembrar daquilo que eu queria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele momento que eu fiz isso, eu sempre digo que é como se fosse uma grande decisão de vida que você toma. E essa decisão de vida, ela vem para trazer uma turbulência no teu avião. Essa turbulência, ela vai balançar, ela vai te dar medo, ela vai fazer com que você queira desistir. Você vai pensar que o avião tá para cair. Você vai achar que tá tudo perdido em algum momento. Mas, na verdade, essa turbulência que vem muitas vezes na sua vida não é para te derrubar, e sim para te deixar mais forte. Entenda isso. Às vezes, na nossa vida, Deus bagunça tudo para poder arrumar. Eu quero que você entenda isso. Às vezes, a sua vida passa por uma turbulência imensa para te mostrar que o avião não estava na rota. Entendeu? Às vezes, algumas portas estão fechadas na tua vida para testar se você tem insistência suficiente para passar para a próxima porta, se você quer isso de verdade. Porque pode ter uma certeza, independentemente da sua capacidade cognitiva, independentemente do que você fez no teu passado, a tua vontade de querer se superar, ela é superior a tudo isso. E ela pode fazer você chegar lá. O problema é que muita gente diz que tem vontade, mas não é vontade, é desejo. E tem uma grande diferença disso, não é? Por exemplo, é a mesma coisa dizer assim, eu tenho vontade, né, de ter aquele carro. Na verdade, isso não é uma vontade, isso é um desejo, sabe? Você quer, mas não é com tanta força, não é com tanto fervor. E às vezes a vida vem para te testar para saber se é um simples desejo, tipo algo, um luxo na sua vida, ou se é um verdadeiro querer. Tem uma grande diferença. Uma grande diferença entre vontade e desejo. Às vezes você está querendo muito na sua vida algo, você paga o preço e conquista. Mas às vezes você está querendo muito e no primeiro desafio você desiste. E meu irmãozinho, te falar, desiste fácil, 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 fácil. Deixa eu te falar um negócio. Quando você desiste fácil, não é vontade não, é desejo. E o desejo, ele é passageiro. O desejo, ele é fraco. O desejo perde facilmente para qualquer coisa que surge. É a mesma coisa em um relacionamento. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que está ao teu lado, né, a tua esposa, o teu marido, né, o teu namorado, a tua namorada, e você facilmente, né, acaba sem dar atenção, acaba sem construir um relacionamento, porque na verdade não era um querer, era um desejo.
A mesma coisa com a vontade de passar num concurso que você logo desiste. Não era um querer, era um desejo de se tornar por conta... Enfim, o fato é que a nossa vida, quando nós queremos de verdade, não importa a turbulência, não importa a porta fechada, não importa que tipo de desafio apareça, você vai tentar até conseguir. E eu te confesso que quando eu fiz aquela lista aos 20 anos, com todos os meus objetivos, com todas as minhas metas, eu sabia que eu ia passar por fortes desafios. Eu entrei na universidade, então, eu me recordo que eu comecei na universidade aqui menor, em Recife. Minha mãe foi lá, me inscreveu em outra porque eu acreditava. Eu não acreditava que eu tinha capacidade de passar na universidade melhor. Minha mãe foi lá, me inscreveu, consegui passar nessa melhor, recomecei, né? Eu tinha feito um semestre, recomecei do zero na outra faculdade e então comecei a minha jornada. Me recordo que quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, eu tinha déficit de português, eu não sabia uma língua estrangeira, eu jamais tinha lido um livro do começo ao fim, mas no primeiro período da faculdade, um professor, eu me lembro o nome dele, professor Armando Monteiro, ele já faleceu, inclusive faleceu durante o curso, estava terminando, ele veio a óbito. Professor Armando Monteiro, ele pediu que cada aluno da turma se levantasse e dissesse por que estava ali naquela universidade, qual era o objetivo, o que estava querendo ali. E eu me lembro que dos 60 alunos que se levantaram, acho que 3 sabiam o que queriam. E quando ele me chamou, na hora eu disse, eu quero ser advogado e quero ser professor. E todo mundo achou a coisa mais estranha, porque 80% da turma queria concurso, não sabia qual, mas queria algum concurso. Né? E 30% da turma não sabia nada e ninguém disse que queria ser advogado, de verdade. Fui único, eu quero ser advogado e quero ser professor. Né? Aquela foi a minha clareza. Com todas as minhas dificuldades, esses eram os meus objetivos. No começo da faculdade, eu vi no primeiro período que muitas coisas iriam me atrapalhar, muitas amizades iriam me atrapalhar, porque o meio atrapalha. Eu decidi, na época, me matricular em 6 turmas diferentes para ter experiências com 6 turmas diferentes e não criar um vínculo duradouro que pudesse me desviar do meu caminho, da minha rota, do meu objetivo. Coisa meio de louco, né? Mas eu fiz isso. Eu paguei 6 matérias em 6 turmas diferentes para não criar esse vínculo e poder focar no que eu desejava. Eu fiz um curso de português de 1 ano para aprender tudo direitinho. Entrei no francês, me candidatei à monitoria da faculdade porque eu queria ser professor. Virei a noite estudando. Passei. Minha primeira vitória foi como monitor. Me tornei monitor da minha faculdade. E naquele primeiro desafio foi incrível. Porque eu não me achava ainda capaz. Eu vinha melhorando, eu vinha progredindo, eu vinha me autoavaliando. Muitas vezes parei para olhar minha lista de objetivos e dizer, caramba, será que eu vou conseguir ou não e tal. E um dia eu cheguei para um professor com o mesmo nome que o meu, inclusive, o professor Marcílio Mota, grande professor Marcílio Mota, aqui na Universidade de Pernambuco, na Católica de Pernambuco. E aí eu me lembro que eu cheguei para conversar com ele, eu disse, professor, é o seguinte, eu tô querendo ser monitor aqui da faculdade porque eu queria ser professor como você, mas eu não me acho capaz. E ele me falou uma coisa que até hoje eu repito. Na minha equipe, por exemplo, né, do IBTAP, o Instituto Brasileiro de Treinamentos de Alta Performance, que é a minha empresa de treinamentos, né, eu uso a mesma frase que ele todos os dias. Inclusive o Everton, que é da nossa equipe, me ouve sempre falar isso. Uma frase bem curta e grossa. Mas eu nunca esqueço disso. Esse professor, eu quero fazer não sei o que, mas eu tô com medo porque eu acho que eu não sou capaz, eu não estudei tanto quanto os outros na época do colégio, não sei o que. Ele virou pra mim e disse assim, já tentou? Já se inscreveu? Aí eu disse, não, professor, tô vindo conversar com você primeiro. Ele, pois se inscreve, depois você vem conversar comigo, tá? E aí se levantou e saiu. Só que a gente era muito próximo, eu gostava muito do professor Marcílio e tal. E eu sei que ele fez aquilo pra me provocar, pra me dar um empurrão. E ao mesmo tempo, pra eu acordar. Não precisava pensar demais, sabe? Às vezes a gente pensa demais para fazer algumas coisas na vida, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Às vezes o que a gente precisa é de um empurrão, ou de um chute com as 2 pernas nas costas para andar.
Sabe? Às vezes é melhor nem pensar muito, é tentar. E ele falou assim, já tentou? Hoje eu levo isso muito pra minha vida, né? Eu falo sempre pra mim aqui, bora fazer tal coisa? A galera, mas não sei se já tentou? Já fez? Bora, vai lá, faz, né? E ele me falou isso, eu me inscrevi na mesma hora, fui sair correndo na secretaria, fui lá, me matriculei. Tinha que fazer uma aula, né? Nunca me esqueço, tive que preparar essa aula em 24 horas de um ponto sorteado. Fui lá, fiz a minha aula e foi a coisa mais horrorosa que você imaginar na vida. Foi a coisa terrível, gente. Minha aula foi horrorosa, eu fiquei nervoso, eu fiquei tremendo, eu deu vontade de chorar, né? Parte da prova lá de monitoria tinha que dar uma aula sobre um ponto sorteado. E foi a pior coisa da minha vida. Foi terrível, foi muito ruim mesmo. E eu disse, pronto, agora não passei, né? Mas, diferentemente daquilo que eu achava, saiu o resultado depois de uma semana e o meu nome estava lá, como aprovado. Aquilo me deu uma grande lição. A lição que eu tirei daquela primeira experiência que eu tive de tentativa na minha vida, a partir dessa fala do meu professor, já tentou, foi que, sabe, muitas vezes a gente está pensando tanto que a gente sequer tem a coragem de tentar. E a tentativa, na verdade, é um teste. Se você nem sequer tenta, você nem tem a capacidade de concorrer. Você nem tem a chance de se candidatar a ser vitorioso. E tem um monte de gente assim. Tem gente que não se candidata pelo medo da reprovação. Tem gente que não se candidata pelo medo da aprovação, medo do sucesso. Tem muita gente que tem medo disso. Tem gente que tem medo do que pode acontecer do amanhã. Tem várias coisas, né, que podem estar limitando a sua atividade. Mas aquilo me chamou a atenção, porque se em algo que eu não acreditava no meu potencial fui lá e fiz, por que outras coisas eu não poderia fazer? E aquilo me despertou. E eu comecei a tentar tudo que vinha na minha frente. De forma enlouquecida. Eu ia lá e tentava. Ah, mas eu não estudo. Eu ia lá e tentava. Eu ia lá e tentava. Porque eu acredito muito em Deus. Não sei se vocês acreditam. Eu respeito quem acredita ou não acredita. Mas eu acredito muito em Deus. Né? Eu sou cristão. Eu levo os ensinamentos. Meu grande mentor espiritual é Jesus Cristo. Tenho isso na minha mente, no meu coração. Eu acredito muito, muito, muito em espiritualidade, em Deus. Eu acredito muito que a nossa jornada é muito guiada, né, pela nossa luz interior e por como nós cultivamos essa jornada. Então, por isso que eu acredito muito no estilo de vida, no amor, na paz, na tranquilidade, na busca pela compreensão, no saber, no zen, no zazen e tudo mais, né? E, enfim, eu coloquei o seguinte, vivendo aquele forte impacto emocional, eu coloquei que se Deus estava me testando, tudo bem, eu iria provar para ele que eu queria e não apenas que eu desejava aqueles sonhos que estavam na lista. Bem, eu fui tentar então meu primeiro concurso público logo depois da monitoria. Eu tentei o meu primeiro concurso público, foi o primeiro de todos. E esse concurso, foi o segundo. O primeiro foi no terceiro período da faculdade. Eu tentei de tribunal. O segundo concurso foi no 8º período da faculdade. Eu tentei para assessor jurídico do Detran. Isso mesmo, aqui em Pernambuco, Detran. Assessor jurídico. E eu me lembro que tinha uma vaga só nesse concurso. Aí eu cheguei pro meu professor e disse, professor, eu tô pensando em fazer esse concurso aqui, o que você acha? Não sei o quê. Eu tô achando que é só vou fazer por experiência, né? Porque só tem uma vaga. Aí ele disse, já tentou? Já foi lá e fez a inscrição? Aí eu disse, meu Deus, de novo isso? Mas professor, só tem uma vaga. Ele, já tentou? Beleza, vamos lá. E eu tentei aquele concurso. Detran, assessor jurídico, 8º período da faculdade, fui tentar esse concurso. Gente, juro a você, eu estudei 3 semanas para esse concurso. Um concurso bom, não era ruim não. Ganhava, eu acho que era 5 mil reais por mês. E eu fui lá e tentei. Eu juro a você que eu fiz a prova rindo. Primeiro, direito de trânsito, eu não sei porcaria nenhuma. Direito de trânsito. Segundo, que tinha umas perguntas lá de português, de raciocínio lógico. Um negócio cabreiro que eu não entendia muito bem. Terceiro, que estava entupido de gente do lugar. Você sabe de uma coisa, eu não vou passar nesse negócio de jeito nenhum. E aí eu levei de boa, levei rindo. Fui lá, fiz a prova, assessor jurídico de Detran. E depois de um mês saiu o resultado.
de 100 questões daquele concurso, eu errei 2 questões e fiquei em segundo lugar do meu primeiro concurso, meu segundo concurso que eu fiz na vida. O primeiro valendo, de verdade, né? Fiquei em segundo lugar. Eu passei, assumi, eu me tornei assessor jurídico do Detran aqui de Pernambuco por 6 meses. Né? Minha faculdade foi antecipada. Eu me formei no 9º período da faculdade, porque ela foi antecipada para eu assumir o concurso. Fiz um requerimento perante a reitoria da universidade. Ela foi antecipada, eu me formei com 9 meses. Assumi aquele concurso, passei 6 meses e pedi exoneração para tentar estudar para o de Procuradoria Estadual. Estudei 3 meses, mais ou menos ali, entre a exoneração e o concurso, e passei. E essa segunda vivência, né, que foi a vivência do primeiro concurso, ela me ensinou mais uma lição. A lição que eu aprendi foi de que quando você está leve, quando a vida é mais leve, as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso, sabe? Tem pessoas que vivem em completa tensão. Você está perto da pessoa, você recebe aquela energia negativa, aquela energia tensionada, você fica tensionado, é um negócio ruim, sabe? Já aconteceu isso com você? Comenta aí pra mim, fala pra mim, pra não me sentir sozinho, comenta aí. Já sentiu isso? Tipo, tem uma galera que você chega perto, você já sente energia pesada em você, não é? Quando você tá com gente leve, não. Né? O querido Emerson Tokarski aí presente. Quando eu tô perto do Emerson, eu me sinto leve, cara gente boa, né? Quando eu tô perto do Everton, da Jéssica, da galera que tá junto aí de mim, eu me sinto leve. Quando você tá perto de pessoas que são leves, você se sente leve, sabe? E é muito isso. Quando você tá leve, parece que as coisas acontecem na sua vida. E é importante ter essa leveza, sabe? É importante o seu estado de espírito para desbloquear. Às vezes você tá tão tensionado que o conhecimento não vem. Às vezes você tá tão tensionado que você não se sente bem e você não consegue desbloquear, sabe? Acontece muito isso. Então esse estado de espírito, ele vem muito do teu ambiente, da tua família. Ele vem muito do que tu faz, da tua rotina, sabe? E eu percebi que a minha rotina, por mais que eu tivesse a deficiência que outras pessoas não tinham, a deficiência cognitiva, porque eu não tinha estudado como as outras pessoas estudavam, eu não tinha me dedicado, eu não tinha uma base como as outras pessoas tinham, né? Eu tinha um estilo de vida muito legal, um estilo de vida bacana, né? Eu, apesar de me dedicar, de lutar pra caramba na minha jornada, bicho, eu sempre fui uma pessoa que eu assistia o jogo do meu clube de futebol, eu gostava de jogar um futebolzinho, eu andava ainda de skate, eu tinha o meu tempo, aquele tempo que era reservado só pra mim, eu cuidava de mim. E esse meu estilo de vida mais leve me rendeu esses frutos. Essa foi a segunda lição. Eu vou contar, né, a outra lição aqui. Mas eu quero que você entenda que, embora muitas vezes na sua vida você não entenda a sua capacidade, os seus limites, você pode ultrapassá-los. Tem uma frase que diz assim: só conhece os seus limites aquele que tenta. Aquele que testa o limite. Aquele que nunca testou o limite não sabe qual é o limite, então nunca vai testar. Porque ficar na zona de conforto é muito fácil, sabe? Ficar na zona de conforto, pô, podia ficar em casa, podia do mesmo jeito de sempre, sem ter alteração, sem tentar nada, né? Enfim, e aí? Enfim, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, né? Muito entusiasmado com tudo que tinha acontecido. E eu tava precisando tomar um rumo na minha vida por conta de tudo que tinha acontecido ali. Aquele impacto emocional dos meus 20 anos. E eu disse, chegou a hora. Agora eu vou apostar nas 2 coisas que eu quero na minha vida. Ser professor palestrante e me tornar advogado. Só que eu queria, já no final da faculdade, cheguei à conclusão de que eu queria ser um advogado público e privado, né? Hoje eu sou os dois. Eu sou advogado público, sou procurador de Estado. E às vezes a advocacia privada salvo contra o Estado, né? Não posso advogar contra o Estado, advogo contra a União, e uma advocacia muito especializada que eu exerço. E ali eu disse, então, quero passar no concurso para procurador do Estado e me tornar professor. Eu não vou contar aqui a história do meu mestrado, porque eu contei na semana passada. Se você não assistiu, a live está disponível no meu feed, também lá no YouTube. E hoje eu vou contar uma história aqui muito impactante. Fique até o final para você ouvir isso. Enfim, eu vivi tudo aquilo do mestrado e
abriu o concurso para procurador do estado de Goiás. E até hoje eu ainda ouço isso, né? Inclusive toda vez que eu pego algum táxi pro aeroporto aí, um Uber, né, pro aeroporto de Goiás para vir para Recife, eu sempre converso com o taxista ou com o Uber, ele sempre tem aquela pergunta, né? Cara, você perdeu alguma coisa aqui em Goiás? Você tá perdido aqui? Por que você deixou a praia e veio para cá, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Bem, vou compartilhar como foi que isso aconteceu na minha vida. Eu acredito muito também em Deus, acredito muito que existe uma jornada na nossa vida que nos leva a tomar algumas decisões, nos leva a seguir um caminho, e eu vou te mostrar como Goiás se conectou com a minha história e com o que eu faço hoje. Eu, então, vi aquele edital, saiu o edital, né, procurador do estado de Goiás, e no mesmo dia havia outra prova. Havia a prova de procurador do estado de Goiás e havia a prova também de procurador federal, né? A Luciana perguntando se eu sou de Goiânia. Não, Luciana, eu sou de Recife, mas eu moro em Goiânia. Sou procurador do estado de Goiás, por isso que eu moro lá, também por outros motivos, né? Tanto é que eu tô agora em Recife aqui com a minha família, né? Olha aí, o Lenilson perguntando, está perdido em Goiás? Grande Lenilson, forte abraço, meu amigo. Enfim, saiu, eu vou explicar como foi que isso aconteceu na minha vida. Saíram os dois concursos, Procuradoria Federal e Procuradoria do Estado de Goiás na mesma época. A prova era no mesmo dia. E eu, enfim, comparei os dois cargos e o cargo de Procurador do Estado de Goiás era muito melhor do que o de Procurador Federal, né? Hoje os dois estão muito próximos, mas era muito melhor em termos de remuneração, em termos de estrutura. Eu não teria que ir para um interior muito distante, eu não teria que ir para um lugar, às vezes, que ficasse sem contato, porque isso conta na hora de escolher um concurso. Você ir para um interior muito distante, você ir para um lugar, né, que às vezes não é aquele que você queria para você. E como a Procuradoria Federal, ela abrange o Brasil inteiro, eu poderia, sei lá, eu poderia ir para o Rio Grande do Sul, mas eu podia ir para o Amazonas, eu podia ir para Fortaleza, eu podia ir para o Brasil inteiro. Eu não teria segurança do lugar, além da remuneração, que Goiás era melhor. Então, a prova era no mesmo dia e eu escolhi fazer Procuradoria do Estado de Goiás. Eu me recordo que eu fui falar com um amigo meu e disse, cara, eu tô pensando em fazer concurso da Procuradoria lá de Goiás. Aí ele chegou pra mim e disse assim, bicho, mas tu vai fazer esse concurso? Faz não. É tudo, eu nunca esqueço, falou, é tudo carta marcada. Você jamais vai conseguir passar nesse concurso. Eu não sei se ao longo da minha trajetória meio que acabou criando um gatilho na minha mente, talvez seja isso, né? Mas toda vez que eu ouço alguém dizer assim, cara, jamais você vai conseguir. Cara, você não é capaz. Cara, não dá. Eu realmente condicionei a minha mente a ouvir isso, não como motivo de fraqueza, mas sim como motivo de estímulo. Eu me sinto estimulado. Eu vou te provar que eu sou capaz sim de conseguir. E eu escolhi fazer esse de Goiás, né? Mesmo ele tendo dizendo isso, né? Quando eu fui falar depois na minha família, não vou dizer quem foi, mas eu cheguei a comentar pra minha família que eu ia fazer esse concurso. Um familiar chegou pra mim e disse, é legal, né? Faz por experiência, né? Porque é um concurso muito difícil, pelo menos você vai adquirir experiência, né? Cara, falar isso pra mim, tá entendendo? Tipo, é o teu sonho. É o teu sonho, você tá querendo aquele negócio. E o outro vem pra dizer pra você, faz isso por experiência, porque é muito difícil, né? Não vai dar certo. Que pessoa tóxica. E deixa eu te falar uma coisa. O que mais temos hoje em dia são pessoas tóxicas. Isso no teu relacionamento familiar, nas tuas amizades, nas pessoas que andam com você. Hoje eu tenho um bloqueio, sabe? Eu tenho que, tipo assim, 2 muros. Quando chega uma pessoa tóxica, esse muro ele ativa, eu nem ouço o que a pessoa tá falando. Eu bloqueio literalmente. Porque eu prefiro muito mais viver positividade do que negatividade. E confessa, comenta aí pra mim. O que mais tem hoje em dia é gente negativa. É ou não é? O que mais tem hoje em dia é gente chata, que só fala de coisa ruim, só reclama. E eu vou te confessar, o meu meio, eu não sou assim e eu nunca serei. Né? Se você é uma pessoa que convive comigo, você vai ver que tudo eu tenho esperança de que dá pra ser melhor, que dá pra fazer melhor, e eu vou lá e faço. Não é só uma questão de mente, não é só de achismo, não, eu acredito. Porque o mundo tá entupido. E, gente, sério, acordar todo dia e ficar vendo um idiota tóxico, né, ferrando com sua vida, falando e reclamando e não sei o quê, cara, não é pra mim, sabe? Velho, eu prefiro muito mais, né, bloquear coisa que é só negativa,
e focar no que é positivo, focar naquilo que eu acredito, focar em coisa boa, né? Porra, se eu acredito em Deus, vou focar nas lições de Deus, de amor, de tranquilidade, de paz, ao invés de ficar ouvindo o cara vindo no meu ouvido falar merda, sabe? Eu realmente, assim, eu escolho muito bem as pessoas que eu vou conviver e os meios em que eu estou inserido, porque a gente é influenciado por isso, né? Então, assim, tem alguns comentários, às vezes, que a gente não precisa nem sequer ouvir, né? Tem alguns comentários de familiares, de amigos, que a gente nem sequer precisa ouvir, porque é tão venenoso, é tão tóxico, que só ouvir, mesmo discordando, só ouvir já te faz mal, não é? Mesmo você discordando, só o fato de você ouvir aquela pessoa que faz parte da tua família, do teu ciclo, falar o negócio, já te faz mal. Então é melhor nem sequer ouvir às vezes, né? Eu acredito muito nisso. O nosso ambiente nos influencia muito, então eu escolho muito bem onde eu vou estar, com quem eu vou estar, como eu vou viver. Eu acredito muito nessa seleção de meio, né? Então, enfim, chegaram para dizer isso para mim. Cara, você vai lá para fazer esse concurso só por experiência, né? E, sabe, aquilo foi juntando, foi juntando, foi juntando. E eu me lembro que eu tive, para estudar especificamente para o concurso, é claro que durante muito tempo eu estudei, mas especificamente para o concurso, de 2 a 3 meses. Eu fui fazer a prova, o ponto de corte era 69, eu tirei 75, passei, fui para a segunda fase. Na segunda fase eu consegui estudar direitinho, tive 1 mês para estudar, foram 3 dias de prova, uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões, 3 dias de prova. E eu me lembro que nem aqui em casa, minha mãe tá assistindo aí, meu pai também já vão, né, falar, mas nem aqui em casa estavam acreditando que eu iria passar nisso. Tanto é assim que quando eu passei na segunda fase, na discursiva, deram uma desesperada aqui em casa. Meu Deus, ele passou na discursiva, vai que ele passa e se muda para Goiás, né? E eu me lembro que faltando 1 mês para a prova, mais ou menos, meu pai resolveu viajar, ele foi para os Estados Unidos, passou 1 mês nos Estados Unidos e me deixou aqui com a empresa nossa, o escritório de advocacia, sozinho. Numa época que estava tendo um mutirão, tanto da Justiça quanto do Ministério das Comunicações, que era quem a gente lidava à época. E eu tive que trabalhar 1 mês antes da prova oral, eu tive que trabalhar das 7 da manhã à meia-noite. Eu não tive tempo para estudar. Ele fez isso comigo. Até hoje eu ainda acho que foi de propósito. Eu sei que ele viajou 1 mês sem eu ter tocado no livro por conta dessa viagem dele. E eu disse, ferrou, porque ele não queria que eu passasse no concurso, ele queria que eu ficasse aqui porque eu estava exercendo uma advocacia muito forte, eu estava ganhando tanto quanto eu iria ganhar como procurador, mas era vontade minha e tinha uma conexão, eu vou explicar já já. Eu sei que, de fato, eu fui fazer a prova, viajei para Goiás faltando 5 dias para a prova oral, e eu me tranquei no hotel 5 dias antes, eu comprei a primeira passagem quando ele voltou, primeira passagem que apareceu para Goiânia, fui lá. Essa é a diferença entre desejo e o querer verdadeiro. Quando ele chegou aqui em Recife, eu paguei a passagem, fui para Goiás, me tranquei num quarto de hotel e comecei a estudar. Foram 5 dias estudando para a prova oral, só 5 dias. E já vou contando aqui outras experiências. E nessa sequência, né, do que aconteceu, olha que interessante. Eu fui fazer a prova oral e no dia da prova oral a gente ficava numa sala, gente, tamanho desse quarto aqui pequenininho, todo mundo um do lado do outro, né? Não tinha nem espaço para abrir as mãos direito, com mais ou menos umas 30 pessoas, né? Tudo bem apertadinho. E eu me lembro que quando eu cheguei, eram 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, quando eu cheguei para fazer a prova. Sentei no meu lugar e a gente ia sendo convocado ao longo do dia pela ordem de chamada. E eu sei que uma menina que estava sentada do meu lado virou assim para mim e disse assim, olha, eita, você não fez aquele curso não, né? Aí eu disse, que curso? É muito parecido com a história da semana passada do mestrado, do doutorado, né? Aí ela, você não fez aquele curso não. Eu disse, que curso? Não, o curso, né, o único curso que teve para a prova oral aqui da Procuradoria, foi lá no Rio de Janeiro, você não fez não? Não. E aí, quando eu comecei a conversar com a galera, todo mundo que estava dentro da sala, uns 30 pessoas, tinham feito. Todo mundo tinha feito esse curso, menos eu. E, gente, naquela hora eu entrei num estado de encagaçamento profundo mesmo. Comecei a ficar nervoso. Todo mundo falando sobre coisas, né? Todo mundo falando e, tipo, eu era meio que humilhado dali de dentro. Porque eu não sabia de muitas das coisas que eles estavam falando, eu não tinha feito esse curso e eu comecei a desesperar. Mas, sabe, eu acredito muito que, às vezes, a solução para o nosso desespero é entregar nas mãos de Deus. Sabe, a gente tem medo de algumas coisas, mas
esse medo ele se transforma em desespero porque a gente não entrega nas mãos de Deus, porque a gente não se livra desse peso, né? O César está perguntando se eu não estudava durante a faculdade. Estudei e muito, César. Durante toda a faculdade foi onde eu me dediquei. Eu não estudava na época do colégio, né? Então, eu fui lá e dentro daquela sala da prova oral me desesperei, confesso. Eu fui chamado para minha arguição oral na prova da procuradoria, né, na prova oral, às 15 horas, mais ou menos. E ali, às 15 horas, fui chamado, então. E eram 5 salas, você entrava em cada sala e em cada sala você era arguído, né? Algumas pessoas já ouviram essa história minha, porque eu já contei. Mas uma coisa que eu coloquei na minha mente foi assim. Independentemente do que acontecer, eu dei o meu melhor e eu farei o meu melhor. Sabe? Esse é um mantra que eu tenho na minha vida. Independentemente do que for acontecer, eu já fiz o meu melhor e eu darei o meu melhor. Eu tenho isso como mantra, eu levo pra mim. Porque na medida em que eu falo isso pra mim, na verdade, na medida em que eu acredito nisso, eu consigo me sentir um pouco mais leve. E é essa leveza, às vezes, que vai conduzir a gente, né, pra a tranquilidade. E eu parei, orei comigo mesmo e pedi, Deus, se for a tua vontade, que me leve pra cá, que me faça ser aprovado e que me guie nessa jornada, né? Enfim, eu fui sendo arguído e algumas pessoas sabem dessa história, outras não. Eu fui muito bem no início, mas eu fui reprovado. Ouça isso para você entender. Em uma das bancas, a prova de Direito Civil, me fizeram 33 perguntas. Eu tenho o DVD, né? 33. Das 33 eu acertei 31 perguntas, errei 2 perguntas. Né? Fique até o fim porque eu vou te contar uma história incrível. Das 33 perguntas eu acertei 31, errei 2. Eu pensei que eu tinha tirado 9, saiu o resultado com 4,5. Por quê? Porque eu dei um fora no examinador. Quando chegou lá na 31ª pergunta, eu estava acertando tudo. O examinador, ele estava um pouco, sabe, agoniado, porque eu não sabia. Em prova oral você pergunta até o cara errar, né? E aí, o examinador pegou um vadimeco debaixo da mesa, colocou em cima. Eu tenho o DVD disso, tá gravado. Abriu na lei de SA, que é uma das leis mais difíceis de direito empresarial, e me perguntou um quórum para tal coisa. Qual o quórum para tal coisa, né? E eu não sabia. Mas eu respondi. Eu chutei. Eu disse, eu acho que é esse. Na hora que eu respondi, o examinador deu uma risada. Juro a você, ele riu mesmo, e falou assim, já que o candidato não entende da lei de SA, eu vou ensiná-lo, tá? Preste atenção no que diz o artigo. E leu o artigo para mim. Ele falou desse jeito, debochado mesmo. Na hora que ele falou aquilo, eu fiquei um pouco nervoso e eu falei a primeira coisa que veio à minha mente. Né? Eu disse assim, Excelência, pela ordem da palavra, ele, pois não, se até o senhor está tendo que ler o artigo da lei, imagine eu que só sou candidato. E é claro, né? Não faça isso. Esse fora que eu dei no examinador me rendeu a reprovação. Eu tirei 4,5, precisava de 5 para ser aprovado, fui reprovado na prova oral, mas com o recurso isso é reexaminado e viram que de 33 perguntas eu acertei 31. Minha nota subiu de 4,5 para 9, eu fui aprovado e o resto da história, muita gente já sabe, me tornei procurador do estado e me mudei para Goiás, né? Saí de Recife, de Pernambuco, fui morar em Goiás. Eu confesso para vocês, vou contar isso aqui de coração, eu confesso para vocês que eu nunca soube muito bem o que eu fui fazer em Goiás. Demoraram, né? 3 anos para eu descobrir o que eu estava fazendo em Goiás. E eu vou contar isso hoje aqui, é uma coisa que eu não conto, eu conto normalmente nos meus treinamentos, mas eu não conto aqui, mas eu vou contar isso para vocês de coração. Depois de 3 anos como procurador do estado, eu descobri o que eu fui fazer em Goiás. Quando eu assumi como procurador, eu sou uma metralhadora de produtividade. Eu produzo muito. E eu produzi muito. Para você ter noção, eu já elaborei mais de 10 leis para o estado de Goiás. Eu fui o autor da lei da Câmara de Mediação e Arbitragem da Procuradoria-Geral do Estado. Eu criei núcleo de inteligência no âmbito da Procuradoria.
Eu fui um dos criadores do CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Eu fiz um zilhão de coisas. Hoje eu estou como chefe da Procuradoria, do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. Eu sempre fui uma metralhadora de produtividade. Eu faço, eu adoro produzir por conta dessas técnicas, né? Me perguntaram até aqui se eu já fiz coach. Fiz coach já. Tenho todas as formações também do coach, Professional Coach, até o Master Coach. Tenho certificação internacional. Eu posso atender aqui, posso atender nos Estados Unidos, posso atender na Europa. Mas enfim, essas técnicas de produtividade me renderam muitos resultados na Procuradoria, mas eu realmente não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali. O que eu fui fazer em Goiás? Se eu poderia, né, tá em Recife ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Mas um dia eu vivi algo muito peculiar na minha vida. Eu vou contar aqui, normalmente eu me emociono quando eu conto, mas eu prometo que hoje eu não vou me emocionar, porque hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô de boa. Mas eu sempre me emociono quando eu conto essa história, eu quero compartilhar hoje aqui pra você. Em um determinado momento da minha vida, mais ou menos uns 2 anos e meio depois que eu assumi, eu já estava dando algumas aulas, inclusive, mas eu estava muito perdido. Eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo era exatamente aquilo que eu queria, se aquilo que eu tinha cavado, sabe? Porque você vai passando os anos, você vai cavando, aquele lugarzinho seu onde você vai colocando suas coisas. Às vezes você não sabe se aquilo que você cavou era o que você queria mesmo, às vezes você quer só, né, botar a areia de volta ali, fingir que nada aconteceu, mas poxa, quanto você cavou já, quanto você colocou lá, né? Enfim, e vai ficar assim, Luciana. E aí, depois de cavar tudo aquilo, eu tava em dúvida, meu Deus, será que era isso mesmo? Cavei aqui, pô, procurador de Estado, mestrado, livro, artigo, eu fiquei muito em dúvida. E eu resolvi então fazer um curso, né? Um curso que me ajudasse. Foi onde eu conheci o coaching. Nem sabia que esse negócio existia, esse negócio de coaching, eu não sabia nem pronunciar, achava um negócio meio estranho, um negócio com um nome meio diferente. E não sei o quê. Vou fazer essa parada aí só pra ver se eu me encontro, né? E aí fui fazer esse curso. Bem, esse momento foi a minha segunda virada de chave, eu vou compartilhar hoje aqui. É uma coisa muito pessoal, mas eu acho que vale a pena para que você possa sentir também um pouco, né, do que pode acontecer na sua vida para você aprender. Não por repetição às vezes, mas por forte impacto emocional. E eu vou contar essa história, eu quero te pedir de verdade, de coração, que você aí desse lado interprete da forma que fizer sentido para você. Então se você não acreditar nisso que eu vou te contar, tá tudo bem. Tá? Bora fazer isso combinado? Tá tudo bem. Se você não acreditar, tá tudo bem. E se você acreditar, ótimo. E se você ouvir essa história e não fizer sentido pra você, readeque aquilo que você acredita. Tá? Como eu falei pra você, eu acredito muito em Deus. E eu acredito que isso aconteceu comigo. Tá? Pode ser que você não acredite, tá tudo bem. Eu quero que você interprete da melhor maneira. Mas eu tava muito perdido na minha vida, né? 2 anos depois como procurador do Estado, e eu resolvi fazer esse curso. E durante o curso, eu me lembro que um dia específico do curso, já era o 3º dia, alguma coisa assim, eu estava passando por um momento muito difícil, muito conflituoso, não sabia o que estava acontecendo comigo. E sabe quando aquela escuridão toma conta de você? Aquela tristeza vem dentro de você? Né? O livro A Cabana fala muito disso, né? Sobre a grande tristeza, né? Claro que não posso comparar com a tragédia que acontece no livro, mas eu estava me sentindo dentro daquela escuridão, dentro daquela grande tristeza. O que eu estou fazendo aqui? Minha família não está aqui, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém comigo, eu estou absolutamente sozinho. Por que eu estou aqui? Será que não é egoísmo meu estar buscando o meu sonho, ao invés de estar ajudando outras pessoas da minha família? Será que não é egoísmo meu? E eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a perguntar, Deus, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E, sabe, eu parei um pouquinho naquele momento, olhei para trás e vi o quanto eu tinha cavado até então, procurador, não sei o que e tal. Eu vi aquele buraco fundo, tava fundo pra caramba, 10 páginas de currículo. E a minha vontade era de me jogar no buraco e me cavar, a verdade era essa. Porque nada fazia mais sentido na minha vida. Né? E é incrível como isso é uma turbulência grande. Olhar para a tua jornada e nada fazer sentido. Imagina, você ter vivido 30, 40, 50 anos, você olhar para trás e... Porra, que é isso que eu fiz, velho? Tem um carro, mas não serve para nada. Tem casa, não serve para nada. Se você não tem amor, se você não tem carinho, se você não tem sentido. Né?
Vê aí, Anitta, no documentário dela da Netflix, mulher realizou tudo, mulher incrível. Um modelo para várias pessoas. Depressão. Quantos e quantos servidores públicos passam no concurso, ganham dinheiro? Depressão, tristeza, falta de sentido. Essa é a verdade. Do que adianta uma vida sem sentido? Com balada, com bebida. Deixa eu te falar, a anestesia, ela vem, mas ela passa. A mesma rapidez que ela vem é a mesma rapidez que ela passa. Sabe por quê? Porque o que é aqui do mundo superficial não tem profundidade. O que é de Deus, o que é daqui de dentro, o que é interno, o que é da tua luz, ninguém te rouba, é profundo, é verdadeiro. Sabe? O superficial, ele é fluido, ele vai embora rápido. Aquela fotinha com a bebida voa rapidão. Aquela balada, né, que você faz no outro dia, o peso na consciência bate. É terrível, cara. Agora, a tua conexão com Deus, com amor, com família, com os teus valores, com aquilo que você acredita, com a tua missão de vida é permanente. Ninguém te tira, sabe? Meu pai sempre me disse, eu nunca tiro isso dentro de mim, ele disse assim, meu filho, podem te roubar tudo. Podem te roubar tudo. Menos o teu conhecimento, menos o que existe dentro de você. Sabe? Isso é uma coisa muito, muito clara. Não se compare com aquele cara que está numa BMW. Não se compare com aquele cara que tem uma mansão. Não se compare com aquele cara ricaço, não. Porque o que ele tem externamente não diz nada sobre o que ele tem internamente. Enfim. Eu estava nesse momento em que eu vi aquele buraco atrás. E eu disse, meu Deus, eu vou me jogar nesse buraco, estou perdido. E eu cheguei para fazer o curso, nunca me esqueço, era mais ou menos 11 horas da noite, o curso tinha umas 50 pessoas. E eu tava num sofá, mal pra caramba, assim, me sentindo mal. E de repente veio uma pessoa, sentou do meu lado. Eu não me lembro o nome dele, eu sei que ele sentou do meu lado. E essa pessoa, ela não estava no curso. Mas ela estava com um crachá. Interprete do jeito que fizer sentido pra você. Eu sei que naquele momento, ela virou pra mim, pegou no meu ombro e disse, o que tá acontecendo com você? E aí eu disse assim, tô tentando me segurar aqui porque eu me emociono com essa história, mas eu disse, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida e nada do que eu tô fazendo tem sentido mais. E eu não sei mais o que fazer, eu já pedi pra Deus e eu não encontro o meu caminho. Naquele momento, a pessoa que estava do meu lado, que eu nunca tinha visto, já fazendo 3 dias de curso, eu nunca tinha visto aquela pessoa, e eu nunca mais iria ver, inclusive, ela pegou no meu ombro de novo e disse assim, imagine Marcílio Ferreira fazendo. E aí ela começou a falar que eu iria fazer algumas coisas, que hoje eu realizo, treinamentos, iria transformar pessoas através da minha palavra, etc, tal, só que com especificidade. Só que a questão é, quando essa pessoa falou, imagine Marcílio Ferreira, na hora eu peguei o meu crachá, e meu crachá só tinha escrito Marcílio. Meu crachá não tinha o meu sobrenome Ferreira, só tinha Marcílio. Naquela hora que aquela pessoa falou aquilo pra mim, Marcílio Ferreira, eu peguei o meu crachá na mesma hora, olhei, só tinha Marcílio, e eu virei pra aquela pessoa e eu tentei falar, como é que você sabe o meu nome? Era a minha pergunta. A pergunta ela tava aqui. Eu abri a boca e não saía nada. Eu tentava falar, mas não saía absolutamente nada. E ela falando, imagine, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E eu, de boca aberta, porque eu tentava falar, ficando vermelho, tentando falar, eu não conseguia falar. E aí, no final, essa pessoa me deu um abraço e saiu. E na hora que ela saiu, eu consegui tirar uma palavra da minha boca, porque eu não estava conseguindo falar nada. Naquele momento, né, eu não entendi absolutamente nada do que tinha acontecido, até porque eu nem sequer tinha uma profundidade espiritual para entender. Eu era uma pessoa completamente cética, uma pessoa que achava que um monte de coisa era frescura e que não existia. A verdade era essa. Mas essa pessoa, ela disse para mim
que eu iria, entre tantas coisas que ela narrou e que estão acontecendo na minha vida até hoje, que eu iria fazer outras pessoas, como eu, também acreditar. Essa foi a palavra que ele falou. Que eu iria fazer outras pessoas também, assim como eu, acreditar naquilo que eu não estava acreditando. Naquele dia, uma primeira palavra veio na minha vida. Que pessoas que acreditam são as únicas capazes de realizar. Porque se você nem sequer acredita, você nem vai lá e faz. Aquelas pessoas que acreditam são aquelas que têm capacidade de pelo menos testar, de pelo menos tentar. Aquelas que não vão lá e não tentam, não fazem, não realizam. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Naquele dia, eu disse então que eu faria um evento para também ajudar pessoas a se encontrarem e que aquela era a minha missão de vida. Para quem acompanha minha jornada sabe que naquela época eu criei um evento, né? E esse evento nasceu. Nós fizemos um primeiro evento, um segundo evento e um terceiro. Uma coisa que eu nunca contei nem nos meus eventos, se você está aqui, você já participou de um evento, você já talvez tenha ouvido essa história, mas isso você não ouviu, foi que nos 3 primeiros eventos que nós realizamos pelo IBTAP, a minha empresa de treinamentos, o Instituto Brasileiro de Treinamento de Alta Performance, nos 3 treinamentos, presta atenção nisso que eu estou dizendo, essa mesma coisa aconteceu. Nos 3 treinamentos, primeiro treinamento nós fizemos quando chegou no final, um participante veio, pegou no meu ombro e falou que eu iria fazer isso, 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 isso e isso. E eu não consegui falar. Ele soltou, foi embora e eu não descobri quem era esse participante. Segundo treinamento veio um segundo participante diferente, falou que eu ia fazer os 3 treinamentos, isso aconteceu. E então, um dia eu compartilhei essa história com uma pessoa muito cética, um amigo meu, e ele falou assim, cara, tira isso da tua cabeça. Não tá vendo que esse negócio não vai dar certo? Não tá vendo que esse negócio é bobagem? Esses negócios aí de transformar os outros, de coach, de não sei o que, de palestra, de oratório, de não sei o que e tal, isso é tudo viagem da tua cabeça, pô. Tu nunca vai conseguir fazer um treinamento com mais de 30 pessoas, não. Só esses cabos fodão que conseguem. Falou isso pra mim. E aí, no dia que ele falou isso pra mim, eu virei pra ele e disse, sabe o que é que falta em você? Hoje eu vou responder, né? Porque eu nunca respondi. Sabe o que falta em você? Ele, o quê? Acreditar. Ah, isso aí é frescura, menino. Tu nunca vai conseguir fazer um treinamento com 100 pessoas só acreditando, não. Duvido. Tu nunca vai colocar 100 pessoas num treinamento só acreditando, não. E aí eu disse, acredite e você verá. Não sei se você tá percebendo, nesse dia que essa pessoa disse pra mim, mais um desafio entre tantos desafios na minha vida, nasceu o nome do treinamento Believer. Um treinamento para pessoas que querem dar um passo à frente, que acreditam de verdade. Ou que mesmo não acreditando, querem passar a acreditar. E de fato, esse treinamento, no ano passado, né, segundo esse colega, não seria realizado nem sequer com 100 pessoas, porque eu não iria conseguir fazer. Esse treinamento foi realizado com 400 pessoas, 4 vezes mais do que ele disse que eu não seria capaz de realizar. 400 pessoas, 400 believers, 400 pessoas que de fato não apenas desejavam melhorar, mas queriam melhorar de verdade. E se você um dia encontrar um believer, uma pessoa que tenha feito esse treinamento em 2019, você vai ver como essa pessoa foi impactada positivamente. E hoje eu tenho ciência de que na minha jornada Deus me deu uma missão. E essa missão eu não ganho, vou te confessar isso aqui, não tenho vergonha, eu não ganho 1 centavo com essa minha missão. Todos os meus treinamentos eu não ganho 1 centavo com nenhum dos meus treinamentos. Não é por falta de vontade, não. É porque eu sei que essa é uma missão que Deus me deu e todo o dinheiro que eu recebo do público, eu coloco dentro do próprio treinamento ou em ações que eu faço. Nada fica para mim dos treinamentos. Nada. Hoje os treinamentos eles são feitos, eles são pagos e o dinheiro remanescente é reinvestido no treinamento ou em outra coisa, uma ação para ajudar alguém.
Porque eu acredito de verdade nisso. Eu acredito que é possível, sim, você primeiro ser transformado como eu fui para depois transformar o outro. Eu acredito em algo que eu sempre digo, que ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Ninguém cura ninguém se não estiver curado. Ninguém melhora o outro se não estiver melhorado. Ninguém ajuda ninguém se não for ajudado. E eu fui ajudado. E hoje eu digo, sem vergonha alguma, que eu dedico a minha vida a ajudar pessoas a encontrar essa clareza e esse caminho. Como você pode ter visto da minha história até aqui, eu paguei o preço. Eu soube onde eu quis chegar. Mas eu também acreditei que isso era possível. Às vezes você precisa da ajuda de Deus, às vezes você precisa da sua ajuda interior, às vezes você precisa da ajuda de pessoas ao seu redor. Mas se está faltando dentro de você um pouco dessa energia, desse fogo que queima no coração para você acreditar, saiba que é possível sim acreditar. E que quando você olhar para trás, que você vê tudo aquilo que você cavou, aquele buraco enorme, com um monte de coisa que você cavou ao longo dos anos, não, antes de pensar em se jogar nesse buraco, pense, na verdade, o quanto você ainda tem para cavar para frente. O quanto você tem ainda para percorrer. O quanta história você tem para escrever. O quanto de diferente você pode fazer. O quanto de maravilhoso você pode realizar nessa vida. Desse lado aí, você não tem a mínima noção do que você pode fazer. Você não tem a mínima noção de como uma palavra sua, um isso seu, uma mensagem no WhatsApp, um eu te amo, pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. Pode ter certeza. Às vezes você acha que não. Mas deixa eu te falar, Deus engrandece os pequenos. Pode ter certeza. Aquele que já é grande, ele já é grande. Mas aquele que é pequeno, ele está ali porque ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai crescer. Só que para ele crescer, ele precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é acreditar. É encontrar dentro dele as possibilidades de visualização de um futuro bom, maravilhoso, esperançoso, positivo. Se você vive negatividade, saia da negatividade, encontre pessoas positivas. Se você vive uma vida decadente, saiba que é possível se encontrar a luz. Mas você tem que se reunir com a luz, você tem que buscar a luz, você tem que querer, você tem que começar a mudar, você tem que começar a dar o passo. Você tem que começar a agir. Se você não agir, quem vai fazer por você? Sabe? Tem que dizer não para o que precisa ser dito não. Tem que dizer sim para o que precisa ser dito sim. Tem que agir, né, quando precisar agir. E tem que ter clareza de que você tem que fazer por você mais do que qualquer outra pessoa faria. Esse é o ponto. Tá? Eu não sei no que você acredita ou em que lições você poderia tirar disso que eu estou compartilhando hoje com você. Tenho várias histórias, várias técnicas, várias ferramentas que eu posso compartilhar. Mas eu espero de verdade que essa história possa, muito mais do que te ensinar uma técnica, uma ferramenta, alguma coisa, possa tocar o teu coração. Porque é daqui de dentro que surge a verdadeira energia para acreditar e para batalhar pelos nossos sonhos. Podem te dar toda a razão do mundo, todas as técnicas, todas as ferramentas, mas se você não tiver isso aqui, não vai não. Eu te confesso que lá atrás, quando eu era adolescente, se eu chegasse para um amigo meu para dizer e mostrar o meu currículo hoje, todo mundo, sem exceção, todos os meus amigos diriam que era mentira. Sabe por quê? Porque ninguém acreditou. Se você não for o primeiro a acreditar, não vai não. O primeiro passo está aqui dentro, está no teu coração, está dentro de você, está interno. Coloca isso para fora, acredita, dá a tua energia. Quando olhar alguém positivo, aprende com ele. Né? Todo dia eu acordo, eu coloco lá no Instagram, lindo dia para se viver. É isso mesmo, é um lindo dia, pô. É o meu dia, eu vou fazer o melhor dele, sabe? E aquele que tá achando que é ruim, porque esse tá amargurado mesmo. Esse tá amargurado, deixa ele. Sabe por quê? Eu tenho um bloqueio, ó, eu corto. Ó, o amargurado eu corto. Vai lá, vai pro teu canto. Porque eu não sou amargurado e eu não vou viver uma vida amargurada. Eu tenho essa vida aqui pra viver, porra. Ainda vou viver uma vida ruim?
negativa, reclamando, boa sorte quem quer viver assim. Eu não quero, não. Eu quero viver uma vida que tem, ó, amor, paz, tranquilidade, compaixão. Quero viver coisa boa. Isso é que eu quero, né? E se você puder, se una pessoas assim. Propósitos alinhados levam você muito mais longe. E se você quiser unir esses propósitos, eu te convido. Dia 28 de novembro, nós teremos o Believer mais uma vez. Believer 2020. Né? Um treinamento fantástico. Um treinamento incrível. Se você quer dar esse passo, se você quer realmente acreditar, se você quer realmente, né, conseguir atingir melhores resultados, nós vamos passar um dia juntos, dia 28 de novembro, um dia juntos, manhã, tarde e noite. Serão 3 momentos impactantes, um de manhã, um de tarde e um de noite. 3 momentos incríveis, numa mega estrutura, né, online. Eu vou estar nessa estrutura com uma equipe, interagindo com você, né? Provavelmente serão aí cerca de 400 a 500 pessoas participando. E eu quero te convidar a entrar em profundidade nesse teu íntimo, nessa tua energia positiva que existe dentro de você para você conseguir esses resultados que você deseja. Dia 28 de novembro, Believer 2020, né, online. Quem tiver interesse, fala comigo lá no direct que eu te mando lá o link, né, com uma condição especial, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que quinta-feira que vem tem mais uma live aqui no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.